Déjà vu, psicografia de Sandra Carneiro pelo Espírito Lúcius, parte 3, capítulo 14. Durante o jantar, Grace e James não conseguiram disfarçar o interesse mútuo. O reverendo Ivey fez questão de colocá-los próximos. James já tinha idade para ter sua própria família, mas não se interessava por nenhuma jovem da comunidade ou uma prima. O pai já tinha tentado casá-lo com uma prima de segundo grau, com vistas a fortalecer as duas linhagens, mas James se recusou. Dizia que a esposa ideal chegaria. Para o reverendo Stuart, aquele interesse súbito de James já era o bastante. Queria o filho ocupado em formar seu lar, e longe dos experimentos científicos sobre os quais ele tinha grande interesse, e passava dias e noites completamente a eles entregue. O reverendo não queria que o filho tomasse aquele caminho. Seria muito mais útil cuidando das terras e dos interesses do seu clã familiar, como faziam os demais irmãos. Talvez, porque fosse tão parecido com o bisavô, o reverendo Ivey o admirava tanto. O reverendo Stuart, com grande habilidade, procurava impressionar Emma. Sabia que ela exercia grande influência sobre o marido. Deu-lhe total e completa atenção e deferência durante todo o tempo que durou a visita. Ao se despedirem, Emma estava bem mais receptiva. Obrigada por sua hospitalidade, reverendo. Foi um jantar muito agradável, que foi abrilhantado por suas deliciosas tortas de maçã típicas da região, tão bem preparadas. Jamais tinha provado nada igual. São verdadeiras iguarias. Obrigada, reverendo. Grace foi quem me ajudou. Tem uma bela família, senhora Emma, e o trabalho de seu marido tem nos ajudado muito, apesar de terem chegado há tão pouco tempo. Espero que façam da vila o seu verdadeiro lar. De minha parte, não pouparei esforços para que se sintam bem aqui conosco. Nem nós, reverendo. Será que poderei contar com os dotes musicais de sua filha durante os cultos que conduzo às quartas-feiras? Soube que ela toca piano muito bem. Emma não sabia o que responder. Envolvida pela tão bem conduzida retórica do reverendo, ela não teve como recusar. Sim, reverendo, Grace poderá participar com a música. Que bom! Nosso fundador, reverendo John, vem me preparando para servir ao Senhor com esmero. Como sabem, as noites de quarta-feira ficam sob minha responsabilidade. E nesse dia o nosso prestimoso reverendo visita os lares das pessoas doentes em nossa comunidade. É um homem caridoso e dedicado, e eu busco fazer o meu melhor para colaborar com ele. Pode contar com o apoio de Grace, reverendo. Ela ficará feliz em contribuir com seu talento para a música do culto. Muito agradecido, senhora Emma. Eu a espero na quarta noite, então. Grace, sem compreender exatamente o que se passava, concordou com leve aceno de cabeça e não conseguiu desviar o olhar do jovem James, que a fitava a meia distância. Os dois trocaram significativos olhares antes que a família do médico partisse. Depois que os convidados se despediram, o reverendo Ivey bebericava uma última pequena dose de seu licor na biblioteca com os filhos mais velhos. James juntou-se a eles e o pai comentou: Você também está convocado para os cultos de quarta-feira, James. Vai me ajudar com a música. Não entendo nada de música, meu pai, nem sei cantar. Isso não vai dar certo. O quê? Não sei por que tanta ansiedade por essa relação com os Lane, meu pai. Vi muito bem os olhares que você e a jovem trocaram a noite toda. É claro que estão interessados um no outro, e com razão. Ela é uma jovem adorável. Tem minha aprovação total para se casar com ela, meu filho. Tenha calma, meu pai. A jovem mal chegou ao condado. Sua família ainda está se adaptando em nossa comunidade. Pois é agora o melhor momento para apossar-se da presa. Não estou caçando. Conheço o tipo de Emma. Ela gosta de controlar tudo. O marido é esperto e não a deixa dominar. Mas ela é bastante astuta. Realmente apreciei a família e a garota. Você gostou dela e precisa se casar? O melhor momento é conquistá-la agora e já levá-la para o altar antes que a mãe invente algum empecilho. E por que acha que ela criaria algum? Reverendo Stuart sorveu o último gole de seu licor, depositou a taça sobre a mesa e levantou-se devagar,
para encerrar a noite. Estou cansado, meu filho. Vou me recolher. Você gostou da moça ou não? Ela é interessante, mas preciso conhecê-la melhor, saber o que pensa sobre... Pois é isso que me importa. Falou o pai sem esperar que ele terminasse a frase. Aprovada sua escolha, o próximo passo é marcar o casamento. Tocando o ombro do jovem, o pai despediu-se encerrando o assunto. Boa noite, filho. James não respondeu. Ficou observando o pai subir as escadas, pensando na linda Grace e como ela realmente o havia impressionado. Talvez o pai estivesse certo, afinal, por que não conhecê-la melhor? Quem sabe ela o apoiaria em sua paixão pela ciência, pelos experimentos. Quem sabe não concordaria com ele sobre seus questionamentos. Na semana que se seguiu, Grace e James se encontraram todas as quartas-feiras na igreja morável da vila, onde se dedicavam a auxiliar os cultos e louvores. As afinidades entre ambos cresciam e já não podiam imaginar a vida longe um do outro. O reverendo Irving estava satisfeito com a situação, ao contrário de Emma, que, sem saber como opor-se frontalmente ao reverendo, seguia cercando-a com atenção e gentilezas o tanto quanto podia. Tirava-lhe a chance de qualquer oposição e objetiva. Estou dizendo, Henry, reclamou Emma com o marido, cerca de quase 3 meses depois de haver concordado em Grace auxiliar o presbítero. É preciso fazer algo para afastar-nos nossa filha de James. Estou certa de que ela está se apaixonando por ele. Mas Emma, James é um bom rapaz e Grace já está na idade de se casar. Além de tudo, ele é filho de um reverendo. Não é o reverendo por devoção, Henry. Ele não pertence a uma família de nossa religião. Ele é um cristão novo. E não foi isso que o missionário John nos ensinou, mulher? Para que pregamos o evangelho buscando trazer as pessoas para o Cristo? Se depois não confiamos nelas, ou continuamos agindo com desconfiança? O problema não é que ele seja um cristão novo, e sim que nossa filha se una à sua família. Você continua com a ideia fixa de casar nossa filha com o príncipe? Não, é que bem se estiver. Dr. Lynde fitou a esposa sério e falou com muita firmeza. Emma não deseja impedir nossa filha de seguir seu caminho, impondo nossas vontades, cheias de incertezas e ilusões sobre ela. Você não tem nada que possa corroborar com suas ideias. É tão somente uma vontade vazia, sem qualquer indício de que consiga concretizá-la. O que vai fazer? Deixar sua filha envelhecer solteira enquanto sonha com uma união impossível? Os filhos devem obedecer ao que os pais lhe determinam. Mas é imperioso que tenhamos bom senso na condução das orientações aos nossos filhos. Eles são nossas dádivas presentes do Todo-Poderoso. Pois eu sou mãe e tenho as minhas intuições, e uma delas me aponta que Grace deve ser preservada para um grande destino, sendo esposa do príncipe e ajudando-o a ser um bom rei. O médico fez uma longa pausa, estudando a situação e a melhor forma de colocar um freio naquilo que acreditava serem delírios da esposa. Depois disse: façamos um acordo, Emma. Vou dar a você 2 meses para vir com alguma proposta concreta em relação às suas ideias. Depois disso, nossa filha será livre para ter um compromisso com James, se ele fizer por merecê-la. Não, por que não? 2 meses são bem pouco tempo. Preciso de mais tempo, afinal trata-se de um príncipe. Preciso continuar tecendo as ações para uni-lo à nossa filha. Emma, precisa ser mais realista. Você fala que eu sou um homem pouco prático, mas agora você que não está enxergando com clareza. Darei 2 meses a você, nem um dia mais, e não vamos impedir Grace de seguir em sua amizade com James. Apenas não concordarei com nenhum tipo de compromisso nas próximas semanas. E depois concordará? Henry respirou fundo, irritado com a esposa, que insistentemente desejava controlar a tudo e a todos. Emma era uma boa esposa e mãe, cuidava da família com esmero, mas com o passar dos anos, vinha se tornando uma pessoa cada vez mais intransigente, angustiada e aflita. E ele não sabia o motivo de sua gradual mudança de comportamento, acentuando os traços mais controladores. Depois decidirei o que for melhor para nossa filha. Ela ia falar, mas ele não permitiu.
Esse assunto está encerrado. Temos um acordo e espero que o respeite. Se eu souber que tomou qualquer outro tipo de atitude, teremos problemas mais sérios, Emma. Sem esperar que a esposa respondesse, ele saiu e fechou a porta atrás de si. Emma sentou-se, remoendo os lábios. Como faria para impedir aquele romance? Como faria para que a filha se afastasse de vez daquela família? A ideia do casamento com o príncipe era muito remota, ela sabia. Era um sonho antigo e tinha noção de que dificilmente seria realizado. Mas ela não poderia permitir que a filha viesse a fazer parte daquela família de cristãos novos, sem nenhuma tradição, nunca. Isso nunca. Não deixaria que isso acontecesse. Capítulo 15. Depois daquela conversa com o marido, Emma ficou muito mal, consumida pela ideia de Grace tornar-se parte da família Stuart. Confrontando o médico, opunha-se a todo momento e tentava denegrir a imagem de James e de toda sua família sem descanso. Envolvida em pesadas energias de remorso por não encontrar em si os valores espirituais que admirava no marido e agora na filha, Emma atraíra espíritos infelizes e amargos que se compraziam na infelicidade do próximo e muito especialmente em tornar o sincero trabalho de Henry e Grace sem valor. Quanto mais a filha ficava feliz com o amor por James, que crescia em seu coração, mais a mãe sentia aversão por sua alegria e ficava mais amarga. O propósito de que impediria a filha a qualquer custo alimentava seus dias. O reverendo Eve, por sua vez, estimulava o casal de forma ostensiva, não escondendo de ninguém sua apreciação pelo desenlace. Ele apreciava o comportamento dócil da jovem filha do Dr. Lynd. Sua doçura, alegria e vivacidade eram contagiantes. O sol estava declinando no horizonte quando James chegou aquela tarde. Ambos se encontraram na entrada da igreja. Ele estava abrindo a porta quando ela chegou. Detiveram-se diante do espetáculo do pôr do sol. Foi quando Grace puxou o assunto. O entardecer está esplendoroso hoje, não está? Sim, encantador. Ele ficou pensativo. O que foi? Acho que temos tempo para um passeio antes de nossas tarefas. O que acha? No que está pensando? Em nossas terras. Há um lugar lindo de onde gosto muito de observar o pôr do sol. Senhorita Lady, gostaria de compartilhar comigo esse maravilhoso espetáculo? Sim, eu adoraria, respondeu ela sem pensar. Então vamos nós. E ele a puxou pela mão, levando até onde estava a singela charrete de sua família. Ajudou a subir e saíram depressa, rumo a uma pequena colina nas terras do condado de Antrim. Ele seguia compenetrado, atento ao que fazia, pois queria estar de volta sem se atrasar para suas obrigações e, acima de tudo, queria compartilhar com Grace um de seus cenários preferidos naquelas bandas. Não foi longo o percurso. Em menos de 30 minutos, ele parou e desceu a jovem pela cintura, sem nenhuma cerimônia. Puxou-a pela mão até o lugar que mais apreciava. Havia 2 árvores plantadas no lugar. Eram faias, espécie importada da Inglaterra. Assim que chegaram ao sítio, Grace se encantou com a beleza majestosa da visão do horizonte que tinham dali. Não é lindo? É aqui onde me sinto mais perto do que se pode dizer de um ser superior. Não é possível que tanta beleza não tenha um idealizador, um verdadeiro artista. Concordo, James, é maravilhoso. Certamente o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Os dois sentaram-se sob as faias e ficaram em silêncio, observando o entardecer. Antes que o sol desaparecesse no horizonte, James fitou o rosto alvo de Grace e não resistiu. Envolveu-a com ternura e beijou-a longamente. A jovem não ofereceu resistência, retribuindo o carinho. O beijo terminou com os últimos raios do sol. Uma enorme emoção envolveu o casal. James, por fim, fitou-a e se declarou, retirando o anel de família e oferecendo a Grace. Grace Lynd, quero que seja minha esposa e viva comigo pelo resto dos meus dias. Amo você desde o primeiro dia em que a vi e jamais senti isso por ninguém mais. Fez uma breve pausa e depois prosseguiu. Quer se casar comigo? Sim, eu quero muito, Sr. James Stuart. Quero que fique com este anel. Era da minha bisavó e eu amava muito.
Essa joia que pertenceu à família dela foi me deixada pelo meu bisavô quando ele partiu. Quero que fique com este anel. É a joia de maior valor que possuo em toda a minha vida. Grace apertou o anel nas mãos e sorriu. Depois de beijá-lo outra vez, o jovem olhou à sua volta e disse: Vamos construir nossa casa exatamente aqui. Aqui onde estamos agora? Sim. E vamos envelhecer assistindo de nossa sala esse pôr do sol maravilhoso todos os dias. Grace sorriu satisfeita e realizada. Nada havia que ela desejasse mais do que aquilo. Sim, vamos envelhecer assistindo a esse espetáculo sempre. Mas agora temos de voltar. Seu pai nos aguarda, James. Estavam saindo quando ela o segurou pelo braço e falou séria. James, não posso chegar com este anel em casa, não antes de convencer minha mãe sobre minha decisão. Ela se opõe a nós. Ela tem reservas quanto ao reverendo Irving e o que mais? Ela gostaria que eu me casasse com um parente distante, que é o príncipe da região de onde vim. James ficou surpreso. Não poderia imaginar que alguém se opusesse a um membro da família Stuart, que gozava de respeito e grande consideração da comunidade. Naquele condado, qualquer garota sonhava em ser uma Stuart. Para James aquilo era grande surpresa. Mas tampouco quero devolvê-lo a você. Ela o apertou nas mãos. Ele já é meu. James olhou à sua volta e fitou as raízes fortes das faias que se projetavam para fora da terra. Tive uma ideia. Foi até a charrete e voltou com uma pequena caixa de ferro. Vamos colocar o anel nesta caixinha que o tempo não pode corroer, assim como o nosso amor. Vamos enterrá-la entre as raízes das faias. É o nosso compromisso, Grace. Vamos desenterrá-lo juntos no momento em que acharmos mais propício. Será nosso selo de compromisso e nosso segredo, que acha? Que ideia mais maluca, James. E que caixa é essa? O jovem sorriu sem jeito a responder. Não é nada, são minhas experiências. Grace sorriu vivamente interessada. Que experiências? Eu estudo livros antigos que estão em poder de minha família há tempos. Eles falam de experiências de mistura de elementos químicos, e eu sou simplesmente fascinado por tudo aquilo. Faço experimentos com as orientações do livro para ver se tudo aquilo é verdadeiro. Não é magia ou coisas diabólicas, James? Acho que não. Ao menos sinto que não. Eu amo também olhar as estrelas, o céu e os astros. James baixou a cabeça e ficou sério. Vai me achar maluco. Grace o abraçou com enorme ternura e assegurou. Jamais, eu prometo. Estou vendo como seus olhos brilham quando fala sobre suas experiências. Você ama explorar esses conhecimentos. Sim, mas amo mais você. James abraçou e beijou apaixonado. Encontrara afinal a companheira de seus sonhos, a mulher que iria apoiá-lo para o resto de sua vida. Depois, juntos, acomodaram a joia preciosa na pequena caixa de metal e a enterraram cuidadosamente dentro da raiz de uma das árvores, a uma profundidade que julgaram segura. Ao voltarem para a vila, seus pés mal tocavam o chão, ambos como que flutuavam de intensa alegria, inundados pelo mais puro sentimento de amor. Chegaram atrasados ao templo. O reverendo os aguardava à porta. Onde os dois estavam, já enviar meus homens para procurá-los. Repreendeu-os o reverendo Irving assim que os viu. Estávamos... Não importa, James, vamos. Temos um culto para conduzir. Já estão todos nos esperando. Na primeira fila estava Emma, como se estivesse adivinhando o que acontecia no coração da filha. Embora nunca fosse aos cultos de quarta-feira, sentiu-se fortemente atraída e ali estava, testemunhando o comportamento que ela reprovava. A garota certamente estava namorando escondido o rapaz, o odioso James Stuart. Ela tinha de acabar com aquilo o mais breve possível. Emma quase não conseguia escutar o sermão do reverendo, alternando seu olhar para o presbítero e para o filho, que o auxiliava sentado na primeira fila. Grace, embora sentara-se próximo da mãe, trocava olhares fugídios com o amado, o que não passava despercebido à irracível Emma. Havia algo naquele reverendo que ela não gostava. Ele não se parecia verdadeiro, mas não podia apontar nada em seu comportamento que corroborasse com suas impressões. Eram somente percepções de uma mãe que tinha outros propósitos para sua amada filha.
Ao final do culto, Emma puxou Grace e saíram rapidamente da igreja. No caminho para casa, Emma já começou a repreender a filha. Não deveria estar me desobedecendo, Grace. A jovem mantinha-se calada. Sei que está namorando escondido aquele rapaz. Não gosto de sua família, minha filha. Grace seguia em silêncio. Você não pode me desobedecer. Ao entrarem em casa, deram com o chefe da família sentado à lareira fumegante. Sua filha está nos desobedecendo, desafiando nossa autoridade. Responda, Grace. A garota então explodiu. Por que você o odeia tanto, mamãe? Afinal, que você tem contra ele? Emma hesitou, pois nada tinha a dizer com relação ao jovem James Stuart. Não quero me casar com um príncipe que nem sabe que eu existo. Uma fantasia apenas. James é real, eu o amo e ele me ama. Se o amor é a coisa mais importante que Jesus Cristo ensinou, como tanto escutamos em nossos cultos, porque não posso me casar com alguém que sinto estar destinado a mim. O argumento era certeiro e irrebatível. Emma sentou-se e desabafou. Grace, minha filha, quero que você seja feliz. Pode acreditar em minha sinceridade, mas aquela família, não sei dizer. Grace ajoelhou-se diante da mãe e falou, segurando suas mãos. Sei que quer o melhor para mim, mamãe, mas permita-se conhecer a James. Ele é ótima pessoa, um verdadeiro cavalheiro e me ama de verdade. Grace fez uma pausa estudando o semblante da mãe e do pai, sentindo se poderia continuar e revelar o compromisso que assumira com o jovem Stuart. Ele me pediu em casamento esta tarde, pouco antes de o culto começar, papai, e virá conversar com vocês, se concordarem. Por favor, mãe, permita que ele frequente nossa casa. Analise sua conduta e se achar algo realmente ruim, você me aponta. Mas eu não consigo sentir nada ruim, James. Emma ficou em silêncio, fitando o crepitar do fogo, buscando em sua alma o que dizer naquele momento. Henry falou firme. Parece-me bem sensato o que diz nossa filha, Emma. Vamos conhecer o rapaz. Não sei. Não é exatamente ele quem me incomoda. Então quem é? Henry, sei que quase nunca me escuta, mas não gosto do reverendo Irving. Não confio nele e não gostaria que minha filha fizesse parte de sua família. Mas por que, criatura? O que tanto ele faz que a incomoda? Eu não sei. Tem algo nele que me desagrada. Mãe, posso afastar-me dos cultos, ficar longe do reverendo se isso a deixar mais confortável. Não me importo, desde que possa assumir o compromisso com James. Vamos ao menos conhecê-lo melhor, Emma. Sentindo-se voto vencido e exausta com toda aquela discussão, Emma levantou-se de sua poltrona e declarou: Bem, sou contra. Essa é minha posição e fim, mas não vou impedi-la, não posso. No entanto, tampouco espere minha aprovação. Agora vou dormir, estou muito cansada. Boa noite. Assim que a mãe saiu da sala, Grace abraçou o pai. Obrigada, papai. Muito obrigada por me apoiar. Mas vamos devagar, mocinha. Quero conhecer o rapaz, observar melhor a família. Sua mãe tem uma forte intuição e vamos respeitá-la. Capítulo 16. Nos meses que se seguiram, Grace e James se aproximaram cada vez mais. Apaixonado e envolvido com as tarefas da igreja, James deixou de lado seus experimentos, e o reverendo, observando que o comportamento do filho seguia na direção que lhe aprazia, apoiava o romance do casal e desdobrava-se em atenção para com Emma, que sentia fazer oposição velada ao filho e a ele mesmo. Tais eram os cuidados que tinha com o próprio comportamento, que foi impossível para Emma apontar o que exatamente não apreciava no futuro sogro da filha. Naquela manhã, James desceu para o seu de jejum entusiasmado. Preciso falar com você, meu pai. A que devemos todo esse entusiasmo, meu filho? Indagou-lhe a mãe. Preciso de sua permissão para pedir a jovem Grace em casamento. Já tem a minha bênção? O jovem baixou a cabeça, pigarreou buscando as palavras para pedir ao pai o que desejava. Bem, vou me casar e gostaria de ter minhas próprias terras. Ah, é isso, James. Começou a falar Irving, quando sua mãe Elizabeth tocou suavemente o antebraço do marido, fazendo sinal para que ele esperasse. Perguntou então: o que exatamente tem em mente, meu filho? Vou trabalhar para você, meu pai, servindo em seu exército.
e continuar fazendo tudo o que desejar sem problemas. Mas há um lugar em nossas terras que aprecio mais do que qualquer outro no mundo. E afinal, o homem precisa ter sua própria casa, construir seu próprio castelo. Ivy escutava atento e encorajado e James continuou. Quero construir meu castelo sobre a pequena colina ao norte da vila de Antrim. Elizabeth sorriu e afirmou: Você realmente adora aquele lugar. Aquele pedaço de terra sempre foi sua paixão. Pois então, minha mãe e meu pai, é ali que desejo construir meu paraíso. O reverendo Ivy manteve-se calado por algum tempo, o que pareceu uma eternidade ao rapaz. Os outros filhos de Stuart também estavam à mesa, inclusive alguns casados. O reverendo observou o pequeno clã e falou: Muito bem, temos um acordo. Vou definir exatamente qual será seu quinhão de terras. De acordo com sua herança, vou deixá-lo sob seus cuidados. Você poderá construir sua casa e mudar-se para lá. Entretanto, seu irmão Christopher fará isso primeiro. Ele já está se preparando há algum tempo. Nada mais justo, concordou James. Mas assim que ele terminar, começo minha construção. E nesse meio tempo pode morar conosco. Não precisa adiar seu casamento. O reverendo sorriu para a mulher que concordou. Sim, James, não precisa. Pode pedir Grace fazer seus planos. Eu ajudarei em tudo, meu filho. Afinal, o casamento de um Stuart deve ser marcante sempre. James observava o pai e a mãe, buscando enxergar e compreender o que não era dito. Por fim, sorriu e falou alegre, estendendo a mão para o pai. Pois bem, temos um acordo então. Irving Stuart tomou a mão do filho e apertou forte e solene. Sim, James Stuart, temos um trato. Charles Stuart, um dos irmãos que terminava o jejum, protestou em tom leve. Não deveria ser assim. Você é o mais novo e já encontrou a esposa? Eu ainda estou à procura, pois eu pensei que James fosse casar-se com seus experimentos. Falou Elizabeth Stuart, a irmã que tinha o mesmo nome da mãe. Qual nada. Eu sempre soube que James me traria muito orgulho, afirmou o reverendo olhando firme para o filho, como a dizer o que queria e o que não queria que ele fizesse com sua vida. Terminada a refeição matinal à mesa, James apressou-se ao encontro de Grace para contar-lhe as novidades, oficializou o pedido à sua família e começaram os preparativos para o grande dia. Alguns meses depois, a comunidade morávia da vila de Grace Hill estava agitada. Todos se preparavam para a celebração do casamento de James Stuart. Enquanto se arrumava para o grande dia, Grace não conseguia tirar o largo sorriso do rosto. Estava absolutamente feliz. Já sua mãe, que entrava e saía do quarto onde a filha se preparava, não se sentia nem um pouco satisfeita com a situação. Mesmo assim, não podia negar que também estava feliz. Amava a filha, e vendo Grace transbordando de alegria, seu coração serenava. Na verdade, ela só queria que a filha fosse feliz. Grace ajeitou o vestido branco discreto, bonito e elegante que usava, feito de seda com detalhes de renda somente na ponta das mangas ligeiramente bufantes. Ainda assim, fugia da austeridade absoluta tradicional dos morávios, mas Grace estava feliz. Ela mesma fez um coque no alto da cabeça, ajudada pela mãe. Pronto, ficou bem bonito, afirmou Emma, consertando os fios rebeldes que insistiam em soltar-se do restante. Grace fitou a mãe e, com os olhos rasos de lágrimas, abraçou-a longamente, dizendo: Obrigada, minha mãe, por me permitir viver tamanha felicidade. Eu amo James de todo o meu coração e sei que ele me ama do mesmo modo. Nascemos um para o outro e seremos muito felizes, pode ter certeza, minha mãe. Emma não conseguiu conter a emoção e as lágrimas desciam molhando sua face. Quando Grace a soltou, ela limpou o rosto e disse: Seja feliz, filha, é isso que eu mais desejo. Emma colocou na mão da filha um singelo arranjo de flores do campo que ela mesma havia preparado. Quando as duas saíram do quarto, Henry Land deparou-se com a beleza da filha. Que mulher maravilhosa ela havia se tornado, pensou o pai feliz. A igreja estava lotada. Toda a comunidade morávia comparecera para o casamento, celebrado pelo reverendo John, que estava em passagem pela vila, acompanhando o trabalho da igreja que fundara anos antes.
Vários amigos do reverendo Irving Stuart estavam presentes. O rei George III, a quem ele servia, enviou uma comitiva completa de nobres da corte, com presentes para representá-lo, ocupando obviamente lugar de destaque na igreja. Grace quase não conseguia respirar quando chegou à porta, acompanhada pelo pai, e viu a igreja abarrotada de convidados que lhe sorriu, alguns com verdadeiros votos de felicidade. Entretanto, outros olhares se faziam notar, inveja, ciúmes, não somente pela cerimônia em si, mas pela felicidade estampada no rosto do casal. Aquela espontaneidade e verdade não eram comuns à época em que a grande maioria dos casamentos eram definidos pelos interesses econômicos das famílias. Apenas o povo mais simples, em algumas vezes, estabelecia relações verdadeiras de afeto e carinho nas escolhas dos parceiros para o casamento. A alegria de Grace e James saltava à vista. Durante a grande festa, que se seguiu na residência dos Stuart, o casal recebia os convidados, acompanhados pelos respectivos pais. A comitiva enviada pelo rei trouxe um grande baú e colocou diante dos nubentes. Sua Majestade, o rei George, envia votos de felicidades ao casal, declarou solene um dos emissários, fitando o reverendo com certa frieza no olhar, que não passou despercebido por Emma nem por Grace, e agradece ao reverendo Irving por seus serviços prestados. O reverendo apertou a mão do enviado do rei e respondeu depressa: Sua Alteza Real não precisava agradecer aos meus serviços. Minha família o serve há muito tempo e lhe somos imensamente gratos pela confiança que nos dedica. Estaremos sempre a serviço do rei. Depois, pedindo que seus serviçais levassem o baú até o quarto dos recém-casados, reforçou: Leve ao rei meus mais profundos e humildes agradecimentos por sua generosidade e apreço. Terá a possibilidade de fazê-lo pessoalmente, reverendo. Vossa Alteza Real pede que, passadas as celebrações das bodas do jovem casal, compareça diante dele. Há assuntos que precisam ser tratados. Balançando de leve a cabeça, sem esboçar qualquer contrariedade ou emoção, Irving respondeu: Estou à disposição do rei. Tão logo me desincuba de minhas responsabilidades, irei até Vossa Alteza. Aproveitem a festa, senhores, é simples, bem aos moldes de nossa comunidade, mas é muito verdadeira. Enquanto os enviados do soberano afastavam-se, Emma não tirava os olhos do reverendo. Sentia que ele escondia alguma coisa e não era nada boa. A família Stuart serviu os monarcas de Inglaterra e Escócia, que formavam a Grã-Bretanha, desde que o primeiro James Stuart recebeu as terras do condado de Antrim, por volta do ano de 1600, no século XVII. Integravam os exércitos do rei como soldados patenteados, em guerras que os soberanos se envolviam. Irving Stuart, entretanto, tomara uma decisão inesperada. Decidira que não mais se envolveria pessoalmente nas guerras e batalhas da coroa, mas que lutaria de outra forma, pela conquista das almas, e por isso tornou-se um reverendo algum tempo depois que o missionário John esteve na região, fundando a Igreja Morávia de Antrim, e sua fidelidade ao monarca era reconhecida por todos. Ele seguia servindo ao rei. Aquele pequeno incidente não alterou o encantamento que Grace sentia naquele dia, e Emma, para preservar a filha, nada comentou com ela. À noite, ao deitar-se para dormir, no entanto, conversou com o marido. Festa linda, não? Está mais tranquila? A festa foi linda sim, digna de um Stuart, mas algumas coisas estão a me intrigar, meu marido. O médico a fitou e sorriu. Você está sempre procurando problemas onde eles não existem. Você, meu marido, é ingênuo e muito crédulo, ignora a maldade das pessoas. O que foi agora então? Não notou como aquele enviado do rei falou com o reverendo? Há algo errado ali. As relações da família Stuart com a nobreza da região são muito antigas, Emma. O que há de errado nisso? Não sei, mas deveríamos nos manter atentos, senhor meu marido. Você só vai acreditar em mim quando algo concreto acontecer, não é? Ele a fitou sem responder, e ela falou irritada, virando-se de lado e afundando a cabeça no travesseiro. Homens nunca aprendem.
Capítulo 17. Quando Grace Land Stuart pisou nos degraus da escadaria diante da casa dos Stuart, sentiu um forte aperto no peito. Fitou a casa erguer-se diante de seus olhos, observando as janelas que davam para a frente da residência. Sentia como que se 1000 olhos a observassem. Apertou forte a mão do marido e pensou determinada que nada nem ninguém impediria sua felicidade, e pisou firme cada um dos degraus, como se desafiasse algo ou alguém. James carregava alguns pertences da esposa, e ao alcançarem a porta de entrada, ele a fitou e disse: "Aqui estamos, minha querida. Começaremos uma nova vida juntos, e vamos construir a cada dia nossa felicidade." E como se pudesse adivinhar o que ia na mente e no coração de Grace, ele finalizou: "Tenha certeza de que vou trabalhar todos os dias na construção de nossa felicidade. Haja o que houver, estarei ao seu lado sempre." Grace sorriu e beijou a face do companheiro, afirmando: "Também estarei ao seu lado sempre." Assim, o casal apaixonado começou sua nova vida. Ocuparam um dos quartos da ampla casa dos Stuart e fizeram daquele espaço seu lar. Grace continuou auxiliando o sogro nas noites de quartas-feiras, quando ia mais cedo e passava a tarde com o pai e a mãe. James, além de auxiliar o pai nas atividades com as terras, o ajudava na gestão do patrimônio da família. Quase 8 meses se passaram. Irving Stuart estava tranquilo quanto à escolha de James. O filho mais novo estava mais disposto do que nunca em ajudar e contribuir com o enriquecimento do seu clã. Em uma noite fria de início de outono, James demorou um pouco mais para voltar para casa. Grace jantou com a família do marido e logo em seguida subiu para o quarto. Começou a arrumar e organizar tudo. Depois de ajeitar a lenha na lareira em brasas, ela olhou pela janela sentindo-se feliz. Realmente fizeram uma boa escolha ao casar-se com James. Sentiu o coração mais aquecido do que o quarto tomado pelo calor do fogo. Observou em um canto um grande baú que pertencia ao marido. Acomodando cobertores no chão, sentou-se diante dele e o abriu. Ficou surpresa com a quantidade de objetos estranhos que havia dentro dele. Do fundo ela retirou 2 livros, levemente empoeirados. Limpou a capa e fitou intrigada com o símbolo que havia nela. Nunca tinha visto nada parecido. Abriu e folheou o livro. O que seria aquilo? Pareciam receitas, fórmulas. Grace não entendeu nada. Estava observando os estranhos objetos quando o marido entrou. "James, que bom que você chegou." Ele colocou o pesado casaco sobre a cama e, sem esperar nenhum minuto, sentou-se ao lado da esposa. "O que está fazendo?" "Espero que não se importe de eu ter mexido em seu baú." Ele sorriu e fitou a esposa com carinho. "Não, de modo algum. Achou alguma coisa interessante?" "Tudo é estranho e intrigante. O que são esses objetos e este livro? Que coisas estranhas são essas?" James pegou um dos livros nas mãos e, folheando, comentou: "São livros que estão na família há muito tempo. Eram do meu bisavô por parte de minha mãe, o mesmo que me deu o nosso anel de compromisso. Ele os deixou para mim. Não sei o motivo, mas desde que meu tio me entregou esses pertences que foram do meu bisavô, sinto muita curiosidade." "E o que é tudo isso?" "São experimentos que utilizam tudo o que há na natureza." "E para quê?" "Não sente curiosidade em entender como tudo funciona? Como a natureza faz o que faz? Como o sol aquece a terra, porque nascemos e porque morremos?" "Meu pai? Parece meu pai falando." O Dr. Linde é um homem a quem respeito muito. Aprecio conversar com ele e aprendo muito. Acho até que ele poderia se beneficiar desses experimentos." "Como assim?" "Vejo que há alguns que podem transformar plantas em remédios." "É mesmo?" indagou ela, notadamente interessada. "Já falou sobre isso com meu pai?" "Não, Grace." "E por quê?" James hesitou, mas acabou respondendo: "Meu pai não gosta que eu fale sobre esses assuntos, nem que eu faça esses estudos, pesquisas e experimentos. Por ele, eu teria destruído tudo isso, mas como foi herança do meu bisavô, que chegou às minhas mãos somente depois que completei 18 anos, ele não pode destruí-los, até porque minha mãe não permitiria. Tenho certeza de que se livraria de tudo se pudesse." "Mas por que, James?" "Porque o reverendo se comporta assim.
Ele diz que não devemos tomar o papel de Deus, que se alguém está doente é a vontade do Todo-Poderoso e não podemos interferir. Então, para que serve o trabalho do meu pai? Ele gosta do seu pai e foi buscá-lo para ajudar o povo. Acho que o que ele não gosta mesmo é desses livros e suas experiências. Ele os conhece, já os folheou, mas nunca quis participar de nenhuma de minhas experiências. E o que já conseguiu fazer? James pensou um pouco, olhou os instrumentos, depois sorriu sem jeito. Não muita coisa, Grace. Tenho enorme curiosidade, mas sinto como se algo me impedisse de gastar mais tempo com os experimentos. Na verdade, é preciso de bastante dedicação para aprender e fazer os experimentos. Pois, senhor meu marido, saiba que tem todo o meu apoio. Se quiser usar mais do tempo livre que passa comigo, dedicado aos seus experimentos, não vou me importar. A propósito, posso até mesmo ser sua assistente. James abriu um largo sorriso. Seria ótimo, Grace. Onde faz seus experimentos, não tem um lugar específico. Grace pensou um pouco, depois sugeriu: que tal fazermos os experimentos na casa de meu pai? Eles têm um lugar ali no fundo da construção e posso conversar com ele para ver se cede esse espaço para você. Afinal, ele pode se interessar pelos resultados. Levamos tudo para lá e seu pai não ficará acompanhando suas atividades. E eu posso ficar com você e ao mesmo tempo ajudar meu pai. Gosto de auxiliá-lo com os doentes. Acho que seria muito bom. Sempre fico apreensivo que meu pai, em algum momento de maior contrariedade, destrua o baú e seu conteúdo. Tirar tudo daqui seria ótimo. O reverendo faria algo assim. James fitou a esposa e ficou indeciso em compartilhar com ela as questões mais secretas da família Stuart. Por fim falou: às vezes meu pai tem lá seus acessos de fúria. Depois que decidiu se dedicar à igreja, ele melhorou, mas ainda assim é preciso tato para lidar com ele. Na maior parte do tempo é um homem tranquilo, mas há alguns assuntos que o incomodam e acabam por enfurecê-lo. Meus experimentos estão entre as coisas que o aborrecem. Vou conversar com meu pai amanhã mesmo, querido. James sentou-se na cama com o livro no colo, depois colocou sobre os lençóis e puxou a esposa para o seu colo. Grace Land Stuart, eu amo você. Em menos de uma semana, Grace e Henry arrumaram tudo para receber o baú de James e seus experimentos. Emma estava receosa, não gostava da ideia, mas não se opôs, já que a filha passaria mais tempo perto deles. Depois de ter sua estrutura de pesquisas instalada, James retornou com afinco e tranquilidade aos experimentos. O bisavô dedicara-se ao estudo da alquimia, termo na época, que equivaleria hoje à química e seus referidos estudos, e deixara tudo o que conhecia e havia experimentado para o bisneto. O reverendo Ivy, que ignorava a decisão do casal, percebeu de repente que James e Grace passavam menos tempo em casa. A jovem dividia-se em diversas tarefas e fazia questão de continuar ajudando o reverendo Ivy nos cultos para deixá-lo satisfeito e tranquilo, mas não conseguia aproximar-se emocionalmente nem confiar nele. Procurava não pensar, mas sentia como se o sogro tentasse controlá-la, buscando saber sempre mais sobre sua família e sua relação com James. Em uma dessas noites de quarta-feira, ao final do culto, Grace sentiu intensa tontura e quase desmaiou. O reverendo sentou-se ao seu lado enquanto uma garota que os auxiliava buscou o socorro do Dr. Land. Enquanto a jovem estava atordoada, o reverendo Ivy a interrogava: por que James não vem mais ajudar-me no culto? O que ele faz neste mesmo horário? Grace desejava desvencilhar-se dos cuidados do sogro e se fazia de desentendida, como se estivesse quase desacordada. Foi quando o reverendo Ig fez algo que assustou profundamente. Notando que ela não cedia suas intenções, ergueu-se irritado, pegou a Bíblia que ele usava durante os cultos, que estava ao lado da cadeira, e atirou-a longe com toda a força, lançando uma imprecação aos céus. Maldição! Aquele moleque deve estar me desobedecendo e essa imbecil não me ajuda em nada. Grace gelou. Aquele era um lado do reverendo que ela desconhecia. Então compreendeu de imediato os receios de Emma. Não teve tempo de pensar em nada. James entrou com Henry e logo acudiram Grace, levando-a para a casa dos pais.
James deu a ela um de seus experimentos com o objetivo de que cessasse a náusea pela qual ela sofria, e Grace foi melhorando. Henry examinou a filha com atenção e depois disse: Você está bem, Grace? Não percebo nada errado, mas deixe-me fazer uma pergunta importante, conquanto íntima. Seu período já veio este mês, filha? Ela balançou a cabeça em negativo e o pai sorriu. Então acho que é isso. Fitou James e lhe declarou: É possível que se torne pai em breve, meu rapaz. Embora a família festejasse aquela possibilidade, novas preocupações somaram-se à mente da jovem. Sentia medo por si e agora pela família que crescia. Ela sabia que estava grávida, mas não queria admitir antes, com medo de estar imaginando coisas, mas ela já sabia. Assim que voltaram para casa naquela noite, Grace contou a James o comportamento do reverendo que ela havia presenciado. Tem certeza de que ele atirou a Bíblia e falou tudo isso? Não acredita em mim. Não é isso, querida. Mas você estava meio desacordada. Estava apenas um pouco atordoada. Pois então pode ter ouvido mal. Acontece nessas situações. Seria inútil insistir, concluiu a jovem, que preferiu pedir. Queria que tivéssemos a nossa própria casa, especialmente agora que vamos ter um bebê. Eu sei, Grace, também quero isso, mas preciso esperar Christopher terminar a construção da casa dele. Não tem outra maneira. Nós vamos morar em nosso pedaço de chão abençoado, pode ter certeza, mas preciso que tenha um pouco mais de paciência. Promete que terá? De minha parte, vou fazer de tudo para cuidar ainda mais de nossa família. Confia em mim. Grace sorriu. Confiava no marido completamente. Já do sogro, a partir daquele dia, colecionava desconfiança e medo. Capítulo 18. A gestação foi confirmada e precisou ser acompanhada de perto. Grace foi aconselhada pelo pai a fazer bastante repouso, se quisesse contribuir para o nascimento do filho. E todas as atenções de James se voltaram para a esposa. Irving, por sua vez, havia notado que o baú do filho desaparecera. Queria saber onde andavam aqueles livros, aqueles experimentos, e não sossegou enquanto não descobriu que estavam na casa do Dr. Land. Tratou de colocar mais responsabilidade sobre James, na intenção de impedir que ele tivesse qualquer condição para dedicar-se aos experimentos. Sobrecarregá-lo com exigências crescentes foi a forma que o reverendo encontrou para evitar o confronto e, ao mesmo tempo, deixá-lo longe da herança detestável do bisavô materno, velho senil, que não podia contrariá-lo por ser o pai do odiado sogro, avô de James. Por sua vez, o jovem alquimista estava fascinado pelo que conseguia realizar, seguindo as orientações daqueles livros e anotações, e desejava se aprofundar ainda mais naqueles conhecimentos. Despertara nele um grande amor pela ciência e pela utilização das descobertas em favor dos necessitados. Seu anseio pelo conhecimento era enorme. Ele queria saber mais sobre os livros, as práticas dos alquimistas, e questionava em silêncio porque tudo aquilo vinha sendo proibido pelo clero, pelas igrejas de todos os tipos. Quando questionava o sogro sobre isso, pois que além de Grace, era o único com quem podia tocar no assunto, escutava sempre: Tenha cuidado, James. Conhecimento demais é perigoso. A igreja odeia isso. Eve, afinal, conseguiu seu intento. Nos meses que antecederam o nascimento do primeiro filho, ele mandou o filho a campo. Ele trabalhava e viajava com seu exército a serviço do rei, sob suas orientações. Assim, James quase perdeu o dia do nascimento do filho, que acabou vindo ao mundo sem maiores complicações. O choro do bebê encheu a casa dos Stuart de vida e alegria. Após o nascimento do filho, Grace se recuperou rapidamente, dedicando sua energia a aprender a ser uma boa mãe. James prosseguia viajando e trabalhando muito. Em uma das viagens do marido, Grace estava acordada em alta madrugada, amamentando o filho. Escutou uma estranha movimentação na casa e olhou pela janela. Era o reverendo, entrando com uma tocha na mão e carregando o que pareceu a ela ser um animal morto. Ela assustou-se
e pressentiu que o sogro ergueria o olhar até sua janela e escondeu-se antes, correndo para a cama com o filho junto ao peito, tendo cuidado de trancar a porta do quarto antes. Deitou-se e amamentava o bebê sob as cobertas, espiando a porta. A maçaneta foi levemente forçada, mas logo pararam. Ela passou a noite em claro, vigiando a porta e profundamente angustiada. O que seria tudo aquilo? Quando o marido voltou extenuado da longa viagem, Grace pediu novamente: "Precisamos ter nossa casa, James. Seu irmão está longe de terminar a dele. Como vamos fazer?" "Paciência, Grace. Teremos nossa casa do jeito que sonhamos, mas para isso teremos de ter paciência." Nas semanas seguintes, o dissimulado reverendo Ivy demonstrou-se atencioso e cuidadoso para com a nora e o neto, mas Grace não se descuidava mais, alerta e atenta o tempo todo. Nada de novo acontecia, mas a lembrança daquela noite a apavorava. James pediu ao pai que ficasse mais tempo em casa e foi atendida, acalmando o coração da esposa. O pequeno William crescia depressa e logo ganhou um irmão. Quando o primeiro filho completou 3 anos, Grace engravidou novamente e, sem esquecer da noite terrível que passara acordada com a visão da maçaneta sendo forçada, ela pediu ao marido novamente: "Vamos ter nosso terceiro filho. Seu irmão está quase finalizando sua casa. Podemos começar a construir a nossa?" "Sim, creio que já é tempo de começar nossa construção. Vou conversar com meu pai novamente. Desta vez vou convencê-lo." Grace agradeceu ao marido, balançando a cabeça, e a encostou nos ombros fortes de James. Entretanto, quando conversou com o pai, ele recebeu um não. "Agora não, James. Temos uma ameaça de guerra rondando nossas terras." "Sempre teremos ameaças de todo tipo nos rondando, meu pai. Seus irmãos, Arquibald e Henry, estão se juntando à cavalaria do rei. O exército inimigo se aproxima de nossas fronteiras. Não podemos nos permitir distrações neste momento. Na hora certa, James, na hora certa, já lhe prometi e vou cumprir." O reverendo Ivy levantou-se à mesa e, passando pelo filho, apoiou a mão sobre os seus ombros com firmeza e disse, apertando-o com toda a força: "Quero que pare de vez com aqueles experimentos. Por Deus, meu pai, eu quase não tenho tempo para minhas experiências, e você não se contenta, quer que eu as abandone por completo, o que tanto teme." "Conhecimento é responsabilidade, James. Você tem seus filhos, sua família, não vai querer comprometer sua vida, vai?" "Como comprometer minha vida? Estou fazendo experiências, é ciência apenas. Não deveria mexer com esses experimentos, filho. Seu bisavô foi um responsável em deixar aquilo tudo para você. Não vejo nessas práticas nada que possa me prejudicar. Faço experiências, estudo os resultados e faço apontamentos. Era somente isso que meu bisavô fazia também. Trata-se de magia negra." James levantou-se irritado. "Não sabe o que está falando. Não tem nada de obscuro ou danoso naqueles experimentos. É por isso que não gosto de ficar horas dentro da igreja. Isso está deixando você com uma mente muito fechada, meu pai." "Mente fechada é a sua, James, que não quer me obedecer. Pare com os experimentos, destrua tudo e dou a minha permissão para a construção de sua casa." James não podia acreditar no que escutava e levantou sem responder. Entrou no quarto visivelmente contrariado, contando para a esposa a conversa que tivera com o pai. Ela, que amamentava agora o terceiro filho, encostou-se desanimada na cabeceira da cama. "Não fique assim, Grace. Acho melhor nos livrarmos de tudo e acaba essa confusão com meu pai. Afinal, o que mais quero é ver você e as crianças em nossa casa." Grace pensou um pouco, depois falou: "Não, James, não vamos destruir nada. Tem de haver outra maneira de resolvermos isso. Você tem feito progresso com seus experimentos. Meu pai é a maior testemunha disso. Quantos ungüentos e remédios você já conseguiu produzir?" "Não, isso não pode ser destruído. Temos de saber do que seu pai tem tanto medo", balbuciou Grace quase sem voz. Correu o ano de 1775. Assim que a ameaça de invasão dos inimigos do rei foi afastada, James obteve autorização para começar a construção de sua própria casa.
e Grace assegurou-lhe de que o marido tivesse um grande espaço nos porões da edificação para realizar seus experimentos, pensando em todos os detalhes, como fácil acesso à água e fácil descarte de dejetos de dentro do recinto, para que nada atrapalhasse James em seu nobre trabalho. Na manhã em que as primeiras escavações iriam ser feitas para o início da fundação, Grace estava ao lado do marido com os 3 filhos. Vamos ter de derrubar essas árvores, Sr. James, diziam dos construtores. Queremos preservá-las. Pelo menos essa teremos de retirar. Apontou uma das 2 faias, majestosas que serviram de cenário ao primeiro beijo do casal. As faias não, James. Se não tirarmos ao menos essa, vocês não conseguirão ver o pôr do sol de dentro da sala, como me pediu o Sr. James. James olhou para a esposa inquirindo sem palavras, buscando sua aprovação. Somente essa então, a outra jamais, resmungou Grace. Ambos sabiam que o anel de compromisso ainda estava ali enterrado. Aquele anel tornara-se para eles quase como um amuleto de sorte, um símbolo de que sua união estava selada para sempre, como aquele anel dentro da caixa. Ao pensar em desenterrá-lo, ambos não permitiram. Era como se aquele segredo inocente ancorasse todos os sonhos que eles faziam juntos. James aproximou-se dela e falou: prometo que vou plantar dezenas de faias para compensar essa que estamos tendo de retirar. Promete? 200? 200 está bem. Sei que ama essas árvores. Todas aqui perto da casa. Nem tão perto que atrapalhe a vista. Grace sorriu e teve sua atenção voltada para o filho que pedia colo. Ela abaixou-se e o pegou. James amava a esposa mais do que tudo em sua vida. Ele olhou para ela carinhosa e dedicada com os filhos e ficou admirado como conseguia ficar ainda mais bonita com o passar do tempo. Naquele dia particularmente, ela estava radiante e feliz. Admirou sua beleza e ficou feliz por tê-la ao seu lado. Você terá quantas árvores quiser, Grace. E assim os homens derrubaram uma das árvores e começaram a construção, que levaria alguns anos para ser concluída. Na casa dos Stuart, naquela noite, James e Grace não conseguiu disfarçar a imensa satisfação que sentiam, e o reverendo Ivy os olhava atento. Então começaram a construção, e houve alguma mudança na planta daquela que vi pela última vez? Ivy investigava se o filho cumpriria a promessa de não mais envolver-se com os experimentos que fazia em segredo. Nenhuma, respondeu-lhe o jovem alquimista firme. O reverendo, por sua vez, relutava em acreditar, queria descobrir o que estava acontecendo. Ao deitar-se naquela noite, Grace comentou com o marido: esta noite vou dormir mais sossegada, James. Finalmente teremos nossa própria casa. Estou muito, muito feliz. Ela o abraçou e se acomodou em seu ombro, procurando entregar-se ao sono. Horas depois, acordou com o bebê chorando. Levantou-se, enrolou-se em um chale e até o berço quando viu, pela fresta da porta, luzes passando pelo corredor do lado de fora. Quando o bebê resmungou de novo, as luzes pararam, e Grace sentiu um verdadeiro pavor a lhe dominar. Sabia que o reverendo Ivy estava do lado de fora a perscrutar tudo o que se passava em seu quarto. Ela ficou parada no meio do cômodo em silêncio, ninando o bebê e pedindo a Deus que o filho voltasse a dormir. A maçaneta foi forçada de leve, mas estava fechada. Desde o primeiro incidente, ela mantinha a porta do quarto trancada. Olhou à sua volta. James dormia profundamente. O bebê silenciou. Depois de alguns instantes em absoluto silêncio, as sombras por debaixo da porta voltaram a se mover, e Grace acompanhou o movimento pelo buraco da fechadura. A luz bruxuleante de uma tocha subira escadas acima. Grace deitou-se e ficou em silêncio. Queria saber o que se passava, mas estava apavorada. Tinha certeza de que não era algo bom. James, sussurrou ela ao ouvido do marido. Ele não respondeu e virou-se para o outro lado, em sono profundo. Movida por intensa curiosidade, ela desejou seguir a chama e descobrir o que estava acontecendo, o que se passava naquela casa na calada da noite. Mas um pavor congelante a impedia de se mover. Permaneceu acordada por muito tempo, tentando imaginar o que o reverendo Ivy lhe escondia. Capítulo 19.
Quando finalmente Grace adormeceu, seu corpo espiritual se desprendeu do denso, sendo conduzido e acolhido pelos seres da próxima dimensão, que a receberam com carinho. Ela olhou o ambiente que lhe pareceu semelhante ao de seu quarto. Depois tentou fitar o ser que estava mais próximo a ela, mal conseguindo olhar para ele, pois emanava suave luz que incomodava Grace. Quem são vocês? O que é isso tudo? Estamos aqui para apoiá-la, protegê-la e ajudá-la a cumprir sua tarefa, Grace. Vocês são anjos de Deus. O espírito sorriu, tocou seu ombro e concordou. Sim, pode nos chamar de anjos, pois somos emissários do Cordeiro, e muito embora sejamos tão somente humildes trabalhadores, somos seus enviados. Como acreditasse completamente na existência dos anjos, ela não resistiu nem teve medo. Sorriu e perguntou: a que devo a honra de recebê-los? Estamos aqui para protegê-lo e também a sua família, e para lhe orientar, para que possa ajudar James em suas tarefas. Grace fitou o marido que dormia e notou que havia como se fossem dois James idênticos. Um parecia flutuar, sobreposto ao outro que dormia profundo. Grace olhou para o emissário que logo respondeu compreendendo suas dúvidas. Temos um corpo espiritual, Grace, semelhante em tudo ao nosso corpo físico. É a forma como a nossa natureza espiritual pode ligar-se ao corpo material. E que tipo de perigo corremos? Oferecendo a ela o braço para que nele se apoiasse, convidou-a. Venha conosco, vamos lhe mostrar. A condição para que fique em equilíbrio, mesmo depois de saber do que se passa nesta casa, é que confie em Deus mais do que nos homens e aceite o que não pode compreender ainda. E, acima de tudo, saiba que Deus ama todas as suas criaturas. Deus é puro amor e o bem, a alegria e tudo de bom que podemos imaginar. Nada de negativo ou mal emana do Criador. Consegue compreender isso? Você pode confiar em Deus, Grace. Embora os homens o tenham transformado em muitas coisas ao longo dos tempos, conforme seu limitado entendimento da verdade, o ser espiritual continuou. Dentro de seu coração há muito amor. Deixe que esse sentimento emane por tudo e por todos, e em especial por Deus, e você se sentirá fortalecida. Grace compreendia muito além das palavras que o emissário dizia. Ela era capaz de se sintonizar com as emanações mentais daqueles seres, e balançou a cabeça em sinal de que entendia a mensagem. Subiram as escadas sem dificuldade e chegaram ao sótão, cômodo superior da mansão dos Stuart. O emissário aproximou-se da parede e tocou-a, possibilitando que se abrisse uma passagem que dava para o interior do aposento. Uma passagem secreta. Ao atravessá-lo, o anjo advertiu Grace novamente. Somente sentimentos de amor. Não julgue, apenas observe. Entraram. Assim que observou a cena, a jovem apertou o braço daquele que a conduzia, sentindo imenso pavor, e pensou que perderia os sentidos. Ela viu o reverendo Iven em um pequeno altar, com servo sobre o mesmo, banhado em sangue, que escorria e era colhido em uma taça. Ele repetia frases em uma língua que Grace não conhecia, como um verdadeiro mantra. As repetia cada vez mais depressa, até que ficaram freneticamente repetitivas, e ela ajoelhou-se e disse, levantando a taça sobre sua cabeça e derramando-a sobre si mesmo: ordene que lhe obedeça, meu senhor. Estou aqui para servi-lo. E, ao mesmo tempo, aumentar cada vez mais seu poder, não se esqueça, respondeu uma voz cavernosa, e uma entidade espiritual enegrecida, envolvida em um pesado manto escuro, fez-se visível ao reverendo Iven. Grace arregalou os olhos em completo pavor, ao que o emissário comentou: os homens desejam ter poder, e há muitos que o buscam acima de tudo, e por quaisquer meios. Esses seres que estão tanto na matéria densa, como é o caso de nosso irmão Iven, como ocupam a próxima dimensão, esta em que estamos agora, vibram em perfeita sintonia. Têm os mesmos objetivos, os mesmos sentimentos e desejos, e trabalham juntos para manter o poder que possuem sobre o planeta. Podem nos ver? Não. Estamos protegidos por ter uma vibração diferente. Eles podem até captá-las, repercutindo o mal-estar a eles, mas não podem nos ver. E neste momento específico, estão por demais envolvidos em seus desejos e objetivos para anotar ou captar qualquer coisa além. Observemos.
O que posso fazer para ajudá-lo, Ivan? O que quer de nós? O rei estará aqui em alguns dias. Ele quer invadir a região da Gália. Devo apoiá-lo? Vamos ganhar? Posso enviar um de meus filhos? Quero a cabeça do general deles. E o que me dará em troca, Ivan? Sabe que seu filho continua com aquelas experiências? Continua fuçando e procurando onde não deveria, onde não é chamado. Eu não acredito. Nem casando e tendo um filho atrás do outro, ele desiste. A menina o está ajudando. Grace arregalou mais ainda os olhos e colocou a mão sobre a boca. Ele tem de parar, Ivan. Vou mandá-lo para a batalha. Tenho evitado, mas agora vou fazer isso. Sim, e faremos nossa parte para que ele não volte mais. Ele não tem sido de muita ajuda em nossos planos. Tem pensamento independente e fica difícil influenciá-lo. Não tem servido de muita ajuda aos nossos propósitos. Mas é um Stuart. Que bela porcaria. Vai mandá-lo para a batalha e nos encarregaremos do resto. A vitória será de seu regimento. E você terá ainda mais apoio por parte do rei. Mais propriedades e mais dinheiro. Mais poder e... Sim, tenho interesse em algumas jovens da igreja. Grace prendeu a respiração. Sentia como se o coração fosse explodir. Quero que inicie algumas delas para nossa causa. Os pais estão sempre em cima e o reverendo John não me dá muito espaço. Abra um curso específico para as meninas e ensine as lições distorcidas, em que conseguiremos incutir nelas nossos valores e nossas crenças. Você sabe fazer isso? Já exercita nos sermões das quartas-feiras. Podem me ajudar? Não conseguimos entrar na igreja, você sabe. Há muita sinceridade nesses moravianos. E na escola deles também não conseguimos ainda nos imiscuir. Estamos trabalhando nisso. Por isso quero que traga para o nosso lado as meninas que demonstrem maior tendência ou possibilidades. Serão as futuras professoras da escola e poderemos exercer maior influência sobre elas. Temos de tratar de desvirtuar qualquer consciência legítima que esse povo possa desenvolver. Não queremos que aquele ganhe terreno e entre eles isso tenha acontecido. Acima de tudo, os valores que eles fomentam também não nos interessam. Caso o movimento deles cresça, poderão contaminar os outros, nos dando trabalho. Não podemos deixar que isso aconteça. Queremos a escola sob nosso controle e a igrejinha também. Envie muitos jovens para essa guerra. Encontre uma forma. Quanto mais dor causarmos entre eles, mais o enfraqueceremos. E o acordo seguiu um pouco mais, até que Ivan, tomando o restante do sangue que havia sobrado, renovou seu pacto. Estou a seu serviço, mas quero mais poder. Preciso ser capaz de realizar tudo aquilo que quero. Não se preocupe. Continue fazendo o que falamos e terá o que deseja. Podem poupar meu filho, feri-lo, mas não matá-lo? É o que deseja? Quero meu filho sob meu poder, fazendo o que quero como os demais. Verei o que é possível. Amanhã à noite conversaremos. Tenha muito cuidado com a esposa de seu filho. Ela é sincera, verdadeira e gosta mesmo dele, é perigosa. E a entidade desapareceu. As emoções de Grace eram contidas pelas vibrações de amor dos emissários do Cordeiro. Saíram da casa e foram direto para o mar. Grace tinha muitas perguntas. Indagações mil passavam pela sua mente. 3 espíritos uniram as mãos em círculo, tendo o interlocutor e Grace ao centro. Ele a tocou e convidou. Oremos. E aquele ser que se assemelhava em tudo às descrições angelicais, retratadas por santos e pintores, emanava intensa luz enquanto orava, envolvendo Grace e limpando os miasmas e energias deletérias que se formaram ao seu redor, por medo e todo tipo de emoções negativas. Quando ela estava bastante equilibrada, ele esclareceu. Somente o amor restaura os homens, Grace. Não há outro modo de resgatar as almas, como a de nosso irmão Ivan, das garras do mal. Somente o amor. Foi por isso que Jesus veio ao mundo e morreu pela humanidade. Ele não poderia fazer, pensar ou sentir nada que não fosse amor. Essa é a essência de Deus. É o único modo de estarmos em sintonia com o Criador e amando. Não há outra forma. Para ter a proteção que você deseja, precisa construí-la com amor, confiança em Deus, nutrindo pensamentos e sentimentos positivos. James deve prosseguir com suas pesquisas. Ele tem uma tarefa a cumprir nos planos do Cordeiro.
Ele tem muito a contribuir para a renovação do bem na Terra. Deve continuar com as pesquisas e você precisa apoiá-lo. Vamos fazer nossa parte para que vocês se mudem logo para a sua própria casa. Mas e James? Vai ter de viajar nessa guerra correndo risco de ser morto. Isso não acontecerá. Confie e trabalhe para o bem com amor.